Bem-vindo a mais um episódio do Na Boa, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Nesse podcast, eu vou mostrar alguns trechos da minha conversa com a médica nutróloga Patrícia Savoy, de São Paulo. A gente fez uma live e aí eu aproveitei alguns trechos para compartilhar aqui com vocês algumas ideias, algumas trocas que a gente fez sobre nutrição. A Patrícia é uma médica humanitária que eu ainda não tive o trabalho de atuar com ela em campo, de estar com ela em campo, mas a gente troca muito no virtual, por telefone, que eu tiro sempre muitas dúvidas com ela. E aí eu tive a ideia de fazer essa live com o tema fome, a eterna crise humanitária. Então segue aí alguns trechos desse papo que foi inspirador e que eu aprendi muito. Paty já tá aqui, ó, entrou. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu tava falando exatamente isso. Tem que dar certo, porque uma vez pode não dar, a próxima tem que dar, né, Paty? Com certeza. O primeiro a gente fala pode acontecer imprevisto. O segundo a gente fez de tudo para não ter imprevisto. Exatamente. Não, uma hora vai dar certo, não tem jeito, né? Paty, antes da gente começar nosso papo, vamos nos apresentar? Porque acho que aqui vai ter seguidores meus, seus, né? Variados. Áreas completamente diferentes. Exatamente. Então me conta um pouquinho de você aí, se apresenta. Bom, então eu sou médica nutróloga, eu tenho aí já 11 anos de formado. Eu sempre tive um quê com a alimentação, a gente vê muito isso na medicina, muita gente fala, né? Ah, eu fiz oftalmo porque eu usava óculos, eu fiz tal coisa porque eu tive um parente que teve isso. E é inconsciente, mas eu fiz nutrologia, eu sempre gostei de entender sobre alimentação, sempre achei algo interessante. E depois de um tempo eu sentia falta, parecia que estava faltando ali alguma coisa, tinha muito nutrólogo, teve um boom de nutrologia, e eu falava, eu preciso me diferenciar de alguma forma. E aí cheguei na Ayurveda, foi muito através de rede social, internet, que eu conheci o curso do Deepak Chopra. Eu falava, gente, imagina, será que esse cara dá aula mesmo? É verdade? E aí eu acabei indo para lá, fiz a formação com ele. Foi um divisor de águas na minha vida. Antes de 2000, eu fui em 2015, eu não meditava, yoga era uma coisa que eu falava, nossa, yoga é para pessoa muito alternativa, né? Não era para mim. Imagina que eu vou ficar parada 10 minutos, né? Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida e na minha prática. E isso me trouxe um pouco mais ainda dessa busca pelo interior, assim, né? Assim, como que a gente funciona, como que é a ligação da nossa mente, o quanto a nossa mente, né, impacta no nosso corpo, como que a gente lida, né, com as situações, então, em diversos aspectos. E isso foi me trazendo. E eu sempre tive a questão do voluntariado na minha vida. Eu fiz medicina por causa de um livro sobre o Ebola, em 1985, né? Então, assim, eu fiz medicina porque eu queria ser do Médicos Sem Fronteiras. Então, minha mãe hoje fala pro meu marido, Daniel, ainda bem que você casou e teve filhos, porque senão eu não sei o que seria da Patrícia hoje em dia. Onde que a minha filha está, né? Eu não sei. Então, eu fui tentando sempre colocar isso, como se fosse várias bolas ao meu redor. Então, eu fazia uma atividade voluntária numa casa de idoso, eu fazia no Hospital do Câncer. Eu sempre me preocupei com isso de uma forma minha, né? Então, eu nunca tive uma ONG minha, um projeto meu, mas onde eu podia, eu ia me enfiando e eu realmente me sensibilizava. Né? Então, você comentou no seu texto do Muito Além do Peso. Foi uma das primeiras coisas que me impactou também. A gente vai falar disso, né, na live, mas era outra coisa que mexeu lá dentro. Eu falei, como que eu sou médica, sou nutróloga, lido com alimentação e tudo isso está tão distante de mim. E aí você fazia todos esses trabalhos voluntários que você estava falando, como nutricionista ou voluntária? Não, eu atuava em alguns lugares como uma pessoa voluntária mesmo, na parte até de muitas vezes de escuta ativa, né? Que é uma coisa que a gente vê que falta muito hoje em dia. Então, ia muito para esse lado de tarefas, atividades. Eu sempre tive a questão, eu sempre entendia um pouco a diferença de você ter a questão assistencialista, né? E a questão de fato do impacto. Então, era uma outra coisa que eu pensava, eu falava, poxa, eu vou lá, levo 20 cestas básicas, mas vai acabar.
E depois? É, Né? Eu vou lá e levo. Não, eu acho que tem que acontecer. vai Não é que eu durar tô dizendo pouco. que não. Né? Então, assim, a gente tem que levar cobertor, a gente tem que levar. Mas sabe quando você fala, bom, e depois? Depois, né? Então, daqui a 15 dias essa cesta acabou, né? E aí? como que aquela família vai ficar? Então, era uma coisa que sempre me impactou. Eu trabalhei como médica da família por quase 2 anos, então isso me trouxe mais prática ainda, porque era aquela questão assim, eu via na prática a questão de a gente orientar. Então, você tem a campanha do dia, né, do super dia, da diabetes, da pressão alta, mas assim, eles não têm outra coisa para comer, Sil. Então, não adianta eu ficar, às vezes, falando de vários tipos de fruta e comer salada. Não tá na cultura, né? A gente viu isso lá no documentário. Ou não tem né? acesso, né? E não tem acesso, não tá na cultura ou não tem o acesso, né, também. Exato, e o entendimento, e aquela coisa de, às vezes, o refrigerante é mais barato, e é uma coisa que né, é muito difícil, né, trabalhar com essa parte de alimentação, não é simples, e o livro fala muito sobre isso, né? Sim, muito, muito, né? Eu tinha que ter caído na área de comunicação mesmo. Acabei caindo na parte de criação, que é o que eu amo. Eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Depois eu mudei para o Rio, fui trabalhar na TV Globo como roteirista, aí foi a gente criando conteúdo o tempo todo também, que eu amei. Eu sabia disso. Fui. E aí o que me pegou mesmo na TV Globo foi um programa na Xuxa, o TV Xuxa, onde a gente tinha um quadro que a gente realizava sonhos. Os espectadores mandavam cartas contando quais eram os sonhos, a gente tinha que realizar. E aí, quando a gente selecionava uma carta, a gente tinha que ir até a pessoa. A gente tinha que conhecer como é que ela vivia, de que forma que a realização daquele sonho ia impactar a vida dela. E aí eu me encantei, Paty. Aí eu falei, caramba, eu tô indo para lugares e eu tô conhecendo pessoas que eu jamais iria conhecer em outra ocasião, né? Então, enquanto todo mundo ali brigava para fazer a entrevista com a Ivete Sangalo, para entrevistar o Cauã Raymond, eu falava, gente, deixa eu ir lá no sertão da Paraíba conhecer a Mariazinha, que eu vou. E aí eu viajei pra caramba e amei. E aí quando eu voltei pra BH, é que eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero continuar contando histórias, eu quero continuar criando conteúdo, mas eu não sei o que, como, onde que eu vou achar essas pessoas. E aí que eu conheci a VV, que é aí que eu conheci a Volunteer Vacations, que estava chamando uma turma para ir para o sertão do Piauí, para reformar uma fábrica de brinquedos de madeira, que era a Boutique dos Sonhos e hoje chama Brinquedos de Acauã, porque a cidadezinha chama Acauã. E foi incrível, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre empreendedorismo social. Foi a primeira vez que eu estava indo para o sertão. A gente fala tanto de Nordeste, né? E ninguém fala, vamos para o sertão. Você só estuda na escola, né? Você só estuda a questão do sertão na escola, o livro Vidas Secas, é isso que você pensa. E eu achava que eu ia chegar ali e que eu ia só ver bode e cactos. E gente morrendo, gente infeliz, gente magra. E não, cheguei lá, são pessoas felizes, que têm um jeito muito peculiar de viver, né? Que eles amam aquela forma ali que eles vivem e que o que eles querem é melhorar, né? Ali o ambiente deles, o que eles querem é chuva, né? Que não tinha, eles queriam viver de agricultura e não tinha como viver de agricultura. Isso a gente não consegue levar, né? Isso a gente ainda não consegue levar. E aí, pra quê? Aí eu fui e não parei mais. Fui contando histórias aí de pessoas reais, de realidades tão distantes da gente, às vezes tão próximas da gente, e que a gente passa despercebido, ou que a gente não se interessa. E o principal, que às vezes a gente pode fazer alguma coisa, não sabe como, né? Então, apresentando essas realidades para as pessoas, quem sabe a gente não consegue ser mais atuante ali, né? Conhecendo mais isso que aconteceu. E aí foi muito legal. Pode falar. Não, que isso que você falou, né, de que a gente pode fazer alguma coisa, é muito importante a gente sempre reforçar, né? Porque eu já tive momentos que eu falei, poxa, o que adianta eu fazer isso? Olha o mundo de coisas que eu não vou atingir, né? E aí eu falava assim, então não vou fazer. Aí depois eu falo assim, não, mas eu vou poder mudar a vida dessa pessoa. E por isso que para mim realmente um lema da minha vida, e eu falo isso
Sempre, porque quando eu penso na frase, né, seja você a mudança que você quer ver no mundo, para mim é o que me move. Então, é a mudança em eu ser uma mãe melhor, para os meus filhos serem alguém melhor, eu trazer amor, compaixão e empatia para eles serem melhor, eu trazer essa realidade. Então, eu contei uma história há um tempo atrás do meu filho com a meia furada, eu falei que eu ia dar, mas eu ia levar na Phuket, que é aquela loja que junta as meias furadas para cobertor. Mãe, você não pode dar meia furada para as pessoas, né? As pessoas não têm meia, você vai dar uma... Então, assim, eu acho que realmente cada um é um agente de mudança, é um agente transformador de mudança. Então, a gente nunca pode deixar de acreditar que você pode fazer a mudança. Sim, concordo, total. Eu sempre fui aquela inquieta e quando eu vejo alguma coisa eu falo, peraí, eu posso fazer alguma coisa. Então, se eu não posso, eu acho que eu conheço alguém que possa. E a gente vai virando ponte, né? A gente vai virando uma ponte de conexões ali, que foi muito o que aconteceu no início desse ano, em março, que no início do ano acabou o auxílio emergencial e as pessoas não estavam conseguindo voltar ainda ao trabalho, a ter uma renda de novo. Aqui em BH a gente ficou parado e fechado durante muito tempo, muito tempo. E os projetos todos sociais aqui, recebendo muitos pedidos de cesta básica, eles já ali sem fôlego, né? Um ano depois de pandemia, já sem argumentos até para mostrar para as pessoas que elas têm que doar, que elas precisam fazer alguma coisa. E foi assim que surgiu o movimento Unindo Forças BH, né? Que foi a junção de vários projetos sociais para a gente fazer uma campanha única de arrecadação de dinheiro para compra de cestas básicas. E aí eu entrei nessa história cuidando da parte da comunicação da campanha. E foi aí que eu cheguei até esse livro, né? A Fome. Porque aí eu fui até os lugares pra gente entregar cestas. Eu fui conhecendo comunidades aqui em BH e grande BH que eu ainda não conhecia. E eu fui ficando muito espantada, Paty, porque a gente sabe que a fome existe, a fome sempre existiu, a pandemia não trouxe isso, né? Não foi uma coisa inédita. Mas eu também não sabia que era uma coisa que estava na comunidade que eu passo na frente todos os dias, né? Ou então numa comunidade que está aqui perto, que a gente pensa assim, passa fome, mas também tem o arrozinho com feijão ali, vai? E não. Às vezes não né? tem. E aí entra muito na questão que eu aprendi com você, da gente dar uma cesta básica, e aquela cesta básica tem o básico. E a pessoa não precisa só do básico ainda, né? Então, é uma carência ainda que eles sofrem de vários nutrientes e que aquilo ali impacta na vida, se for no caso de uma criança, né? Que impacta ali pro resto da vida dela. Que eu falei, meu Deus, eu preciso entender mais disso. Eu fui ficando curiosa, eu quis entender mais sobre a fome e esse livro tá me dando uma aula, assim, né? Eu fui por recomendação mesmo de uma das pessoas que estava fazendo o curso da VV comigo. E eu acho que, assim, é um livro que em diversos capítulos eu me pego chorando, né? Pela impotência e também, às vezes, pela decepção do homem. Ele fala muitas vezes, né? Ele é argentino, a minha família é uruguaia, minha mãe é uruguaia. Então, eles falam muito palavrão, né? Então, ele fala várias vezes, meu Deus, que ninguém faz nada, ou que todo mundo se conforma. E várias vezes ele fala, e no curso que eu fiz de pandemia em segurança alimentar, eles falam, que a fome não é natural, mas para muita gente hoje é algo comum. Tipo, eu nasci e eu aprendi a conviver com isso e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Eles não sabem que pode ser diferente, né? Não tá tudo bem. E ele fala isso, né? Em vários, assim, final de vários livros, de capítulos, ele fala assim, que coisa, você não pode aceitar e falar, tá tudo bem, né? Você pode, sei lá, aquela história de, eu vou dar uma bolacha. Meu filho, talvez você dê aquela bolacha que pra você, eu vou dar uma bolacha, não vai ajudar. Vai, talvez é a única coisa que ele vai comer nesse dia. Exatamente. Tem alguém me perguntando aí, ó, qual livro? Aqui, ó, A Fome, do Martin Caparrós. Grandinho, são várias folhas, mas eu vou te falar, ele dá vontade de não parar, né? Dá vontade de não parar de ler o livro, assim. Porque ele tem isso que você falou, tanto que eu parei de ler ele à noite, que eu não estava conseguindo dormir com ele, né? Ele te deixa inquieta, e é justamente o que fala aqui, né? Ele incomoda, né? Incomoda.
na contracapa eles falam que é um livro que incomoda, e ele realmente incomoda, porque ele tira a gente daquele lugar de passividade, de achar que aquilo ali, tem gente passando fome, pronto, e não, peraí. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Os números, né, até eu trouxe uns números que eu falei, não, a gente vai falar com alguém, né, de comunicação, tem que saber os números, né? E eu brinco, muita gente fala assim, a fome não é um número, mas às vezes é preciso falar que é um número, porque é um número que impacta, né? Então, a última atualização da ONU foi que são 690 milhões de pessoas passando fome no mundo. No Brasil tem uma estimativa de 19, quer dizer, um número extremamente impactante, né? E é interessante que eles falam muito em cursos internacionais sobre a fome, inclusive a WFP, né, World Food Program, que ganhou o Prêmio Nobel, sempre em regiões que eles chamam de sul global, né? Então, literalmente do trópico para baixo. E o Brasil, que ficou alguns anos fora, né, do mapa da fome, mas digamos assim, da fome que eles diziam fome crítica, né, da FAO, da Organização de Fome Mundial, voltou para o mapa da fome ano passado. Só que alguns especialistas e os pesquisadores dizem que o Brasil nunca saiu. É uma questão de mudança de números. Então, assim, digamos que hoje, se você tirar 7, você passa de ano. Então, o Brasil era 7. Então, ele não estava mais no mapa. Agora é a partir, né, de 8. Então, agora o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, o Brasil nunca saiu do mapa da fome. E isso é muito importante. E aí, puxando o que você falou até da questão da cesta básica e dos nutrientes, porque a gente fala 690 milhões tem fome. Só que eu trouxe um outro número. 2 bilhões tem muito provavelmente a fome oculta. Que é isso que você falou, que eles comem, mas eles têm deficiência dos principais micronutrientes. Então, eles comem aquela cesta básica ou comem muitos farináceos, que a gente sabe que é uma questão de preço, de custo, de facilidade. E aí, eles têm deficiências de ferro, de cálcio, deficiência, imagina, selênio, magnésio, fósforo. Então, assim, são micronutrientes que eles não vão ingerir. Então, a gente fala de 690 da fome, que a fome é o que leva à desnutrição, né? A fome em si, quando eu fui procurar algumas definições, eu encontrei várias, mas seria a não satisfação das necessidades mínimas nutricionais, o que vai levar a um diagnóstico biológico de desnutrição, podendo levar à morte, né? Então, a fome, ela é muito impactante. Então, a gente não pode não se impactar com os números. Eu fui, quando a gente foi distribuir essas cestas pelo Unindo Forças BH, eu fui numa comunidade aqui em BH, não é nem BH, em Santa Luzia, que é considerado grande BH. Sim. Não é nenhuma comunidade, é uma ocupação, são 6 ocupações, cada uma tem uma média de 15 mil pessoas, é a ocupação Isidora. É a maior crise fundiária da América Latina, a ocupação Isidora. Para você ter uma ideia, a ONU ela fez um projeto de instalar estações para as pessoas lavarem as mãos logo na entrada de algumas comunidades. E aqui no Brasil foram escolhidos 2 pontos. Um deles foi a ocupação Isidora. 2 lugares. Um deles foi a ocupação Isidora. É um mundo de gente. E é uma situação, assim, muito, muito, muito complicada que eles estão ali. Muito complicada. E aí eu fui visitar uma senhora que ela tinha uma horta nos fundos da casa. E aí ela foi me mostrando tudo que ela planta e tudo que ela estava colhendo. E ela falando que ela vive muito daquela horta dela. Sim. E aí eu falei com ela, por exemplo, ontem, o que a senhora almoçou? Aí ela falou, aqui minha taioba, olha só como é que ela tá grande. Eu jogo um salzinho ali nessa taioba, ela fica uma delícia. Falei, tá. E aí, à noite, o que a senhora comeu? Ela, essa taiobazinha aqui, ó, com esse salzinho. Aí, à noite, eu ponho mais sal, pra ela ficar bem salgadinha. Pra eu ter que beber muita água. E aí, se eu bebo muita água, eu não fico com fome. Paty... na hora que essa mulher falou isso pra mim, eu falei assim, eu não vou chorar na frente dela. Eu não vou chorar na frente dela. Sabe que eu literalmente engoli o meu choro. Mas assim, fiz força mesmo. Porque eu falei, meu Deus, essa mulher tem uma semana que ela tá comendo taioba.
E eu perguntei para ela a questão da fome e ela falava que não, que ela não passava fome. E ela apontava de novo para a horta dela, sabe? E ela falava, olha aqui a minha horta. E ela falava muito do limão. Tudo eu jogo um limãozinho, porque limão é vitamina C. E na época agora de pandemia, a gente tem que estar bem servido de vitamina C. Ou seja, ela tem um entendimento, né? Ela tem um mínimo, né, de conhecimento, mas ela não tem o que comer, né? E aí eu fui vendo muito essas comunidades que eu tô indo, como que está crescendo essa questão das hortas comunitárias, né? E o quanto isso é importante, né, Paty? Muito, muito importante, por diversos aspectos, inclusive, claro, de sustentabilidade local. Um dos princípios do programa do World Food Program no Brasil, que a gente tem a unidade do Brasil, é literalmente oferecer cursos de gastronomia sustentável. Então, um dos pilares é você consumir de produtores locais, consumir de cooperativas, você estimular essas hortas comunitárias. Então, tem algumas cidades, alguns lugares que você vai que já tem uma horta, que eles têm condomínios, às vezes, em grandes cidades mesmo, que você vai ter um condomínio que tem a sua horta. Então, qualquer um pode ir lá pegar. O que eles falam é que tem um jeito certo, uma forma certa, uma época certa para você não prejudicar. Mas essa questão da horta é muito interessante, né? É muito importante, porque gera gastronomia sustentável, que eles falam. Tem a questão que no Brasil isso é muito forte, a gente compra kiwi da Nova Zelândia, pêssego do Chile, morango de não sei na onde. E a gente fala, a gente tem que consumir os produtos dessa época, do seu país ou da sua região, né? Então não adianta às vezes você querer comer um vatapá aqui em São Paulo, que não vai ser o vatapá lá do Nordeste. Não adianta você comer a banana aqui do Equador. Às vezes ela chega sem sabor, ela foi congelada, ela veio refrigerada. Então, assim, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de alimento. Sim, sim. Até citando de novo o livro, né, A Fome, eu fiquei muito chocada com uma informação que eles falam que na Índia está chegando uma geração agora de pessoas mais baixas, mais magras, mais frágeis, vamos dizer assim, né? Justamente por causa da fome, por causa da falta desses nutrientes de quando elas eram crianças, e que depois está formando essa geração, essa nova geração agora na Índia, assim. É isso mesmo, Paty? Se na infância eu não tenho uma alimentação adequada, isso impacta mesmo pro resto da vida? Ou sim. Se eu for um adulto que depois eu consigo melhorar a minha condição, alguma coisa assim? Alguns impactos ainda ficam... Porque assim, o nosso desenvolvimento cerebral, ele é principalmente até os 18 anos. Por isso que no Brasil você tira a carta com 18 anos. Porque você teria uma maturidade neurológica para fazer isso, né? E a gente tem necessidade ali de nutrientes, o que a gente fala que o que vai determinar muito hoje em dia nossa longevidade, eles falam que são os 1000 dias, né? Que é a gestação e os 3 primeiros anos da criança. Então, o que ela ingerir ali vai impactar. E o ser humano, ele tem essa questão do desenvolvimento e da adaptação, né? O ser humano, a gente, né, toda a parte histórica dele, né, você vai se adaptando. Então, uma mãe que não teve os nutrientes vai gerar uma criança, muitas vezes, que ou para não morrer, vai ingerir menos nutrientes na barriga. Vai ingerir menos porque você vai ter que dividir uma comida entre 4 filhos. Então, ele vai criando essa adaptabilidade, mas não significa que ele vai ser um adulto que mesmo comendo bem, tem coisa que ele não vai recuperar. Ele pode chegar na idade adulta já com uma osteopenia, que é um sinal de que pode ter uma osteoporose, que é aquela que quebra os ossos, né? Então, tem essa questão que é muito forte na fome oculta, né? E é muito importante quando a gente pensa... A fome oculta seria isso, né, Paty? É assim, a pessoa, ela tem o que comer, mas não é um alimento rico e Exato. Que vai suprir todos os nutrientes que ela precisa. É isso? Isso independe da classe social. A gente tem muita criança obesa que tem fome oculta. Por quê? Porque a criança vive de bolacha recheada, de iogurte açucarado, de biscoitos e balas e refrigerantes. E aí, que tipo de nutriente ela está ingerindo?
Nenhum. Então, não é uma questão, é uma questão de má alimentação. E às vezes os números da fome oculta são gigantes e eles permeiam as classes sociais, né? Então, você vai falar de uma fome oculta de alguém que só tem aquilo para comer, ou de alguém que na região chega lá um barco da Nestlé, mas não chega uma horta, não chega uma fruta, né? Então, assim... O mais simples, né? O mais simples. O mais simples. Então, é diferente, né? É uma questão de adaptação do ser humano até para consumir menos, para precisar de menos, para exigir menos. E acho legal você falar desse conceito e explicar o que é isso, porque muitas vezes a gente vai nesses locais aí de maior vulnerabilidade e a gente encontra umas pessoas gordinhas, né? E a gente vai lá, entrega a cesta básica e fala assim, mas peraí, será que essa mulher tá precisando mesmo? A fome essa pessoa não tá passando, né? E aí... Foi que eu conversei muito com você, né, na época que eu estava entregando as cestas, que eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Essa pessoa tá passando fome sim, mas por que então que ela tá gordinha? Né? Então, às vezes a gente chega, no Haiti tinha muito, quando eu fui, aquelas mulheres, né, aquelas donas mesmo ali, aquelas bem fortonas ali, que você vê que é força misturada com gordura também, em Moçambique também eu vi isso. E aí, conversando com você, eu entendi que é uma alimentação ali à base do quê? De mandioca, né? De farinha, de arroz, do milho. Quando eu era médica da família, eu ficava revoltada, porque eu ia nas casas, tinha uma TV maior que a minha, mas o moço reclamava de comprar um remédio, né? E eu falava assim, gente, eu não posso brigar com isso. Entendeu? Eu ficava revoltada de ter 4 pessoas morando, dormindo no chão, e o menino ter um celular, ter um videogame. Ou, né, então eu falava, ai, doutora, mas olha, me dá umas dipirona aí, porque, sabe, quando eu falava, gente, mas não adianta eu brigar com isso, eu tenho que ver como eu posso ajudar. Então, né, a questão dos alimentos, eu conheci uma das meninas da Viver, a Agnes, quando ela tava acho que no Quênia, não foi no Quênia, em Gana, que era uma questão da alimentação, elas me mandaram por direct, porque a gente não era amiga, então ninguém tinha o WhatsApp de ninguém, mas eu não sei por que me mandou no direct, Paty e tal, a gente tem amigo em comum e a gente tá aqui, e eu falei, bom, me dá o que eles têm, que a gente vê o que dá pra fazer. E aí eu fui com uma nutricionista, amiga minha, falei, Jaque, me ajuda, agora não lembro se era Jaque, eu falei, me ajuda aqui, vamos montar. E aí eu mandei pra ela o que dava pra ser feito, que era um mingau proteico, rico, com aquilo que eles tinham enviado. E foi assim, a primeira coisa que eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Então, assim, eu brinco que eu fico de olho na World Food Program, eu vejo isso, eu falo assim, eu acho que é algo que eu posso ajudar como médica, como nutróloga, porque eu tenho hoje essa experiência mais de campo e tenho que aumentar muito, mas que você fala assim, é um outro olhar. Não adianta aquela história do escritório e você falar, olha, vamos aumentar a alimentação escolar. Vamos aumentar com certeza. isso. Se você não tá vendo lá como tá acontecendo. Né? Na VV também, no Haiti, a gente fez uma farinha de moringa. De moringa, eu fiquei sabendo. Foi sensacional, foi muito legal. Ou seja, pegaram um alimento do lugar, né, que é rico nutricionalmente, e falaram, peraí, vamos fazer disso aqui uma farinha para colocar no alimento também e tornar ele mais nutritivo, né? No livro também tem aquele Pump Nut, né, que os Médicos Sem Fronteiras fizeram, um biscoitinho. Pois é, alguns lá criticaram, falando, mas não tá resolvendo o problema da fome, você vai ficar dando biscoitinho pra criança enquanto ela tá aqui no hospital, e depois ela vai pra casa e ela vai voltar a ser desnutrida. Mas o que você achou dessa estratégia, dessa ideia? É o que eu falei, eu antes tinha uma visão, é assistencialista, mas às vezes é o melhor que a gente pode dar naquele momento. Tem muito sempre a questão, é porque é da indústria e você vai estar só fomentando a indústria que está fazendo o biscoito. A gente também tem que muitas vezes tirar essa raiva que a gente tem. Olha, quem de casa, abre a sua despensa ou a sua geladeira e não tem um produto. Né? É o que eu falei, a Nestlé acabou de dizer, sei lá, não lembro a porcentagem, mas 70% dos nossos produtos não são saudáveis. Mas era dúvida? Você se enganava? Entendeu? Não, então assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco, até pela minha experiência de indústria farmacêutica, parar sempre de jogar a culpa na indústria. Se você não quer, bem, não compra.
Sim, Não é que tá sim. no supermercado que você tem que comprar. Que é a minha briga, por isso que eu não fiz pediatria. Ai, meu filho só come bolacha recheada e chocolate. Ah, mas ele pegou o carro, ele foi no supermercado, ele comprou e ele abre e come sozinho. Não, Exatamente. né? Ou Então, então, assim, nossa, meu filho tá viciado em refrigerante. É o que eu mais escuto, né? Meu filho é é. viciado em Então, refrigerante. eu fui a favor, eu achei que foi uma ideia super legal, como a ideia da distribuição daqueles saquinhos também para filtrar a água de uma forma natural em lugares que É, você não tem água. Sabe, tirar esse viés, tá enriquecendo a indústria. O livro mostra, e quando você estuda a fundo, você entende que a fome também é uma política. Você entende que isso em lugares é armas de conflito, né? Então tem aquela questão de onde tem conflito tem fome, onde tem fome tem conflito. Por quê? Porque se você é um lugar que tem mais comida, o grupo do lado pode brigar com você, e se o outro tem isso, te gera o conflito. Então, isso é algo muito, muito claro hoje em dia, e é uma forma, né? A colonização do Brasil, que a gente ouvia falar, né? A troca, né, de comida, a questão do milho. A minha briga com o açúcar, eu falo, o xarope de milho, que é o principal adoçante da indústria alimentar, ela veio de um excesso de produção de milho nos Estados Unidos, que ao invés, óbvio, eu não estou julgando, cada um tem seus motivos, de doar para a população que passava fome, eles descobriram que dava para fazer um açúcar e adoçar os alimentos industrializados. Então, uhum, o excesso de milho virou, mais uma vez, um produto. Né? mais Então, uma forma de ganhar dinheiro, né, com isso. Agora, exato. Paty, sabe o que é uma coisa que me deixa muito, muito incomodada? Que aí eu queria saber qual que é a sua orientação quando você também vive isso. Eu acompanho, vou dar um exemplo, eu acompanho uma refugiada venezuelana aqui em BH, que desde que eu fui fazer uma matéria com ela, eu fui gravar um programa com ela, e eu fiquei apaixonada com essa mulher. Ela chama Carmen, e ela tem um netinho de 6 anos, ela tem 60 e poucos anos, a Carmen, e ela veio com o Sebastião, que tem 6, justamente porque ela não aguentava mais escutar o neto falando que estava com fome e ela não tinha o que dar para ele. Então Ai, eles meu vieram para o Deus. Brasil. E aí a Carmen me ganhou total, ganhou meu coração, minha atenção, tudo. Eu ajudo sempre a Carmen da forma como eu posso. E a Carmen tá com um problema sério agora no coração. Ela tá com umas dores muito fortes no braço, que vem pro peito. E ela foi fazer uns exames e viu que ela vai precisar fazer um cateterismo, porque ela tá com gordura nas veias. E essa dor que ela Aterosclerose. sente, é isso, é a dificuldade do sangue chegar no coração. E aí ela falou, olha, a primeira coisa que o médico me pediu foi para eu melhorar a minha alimentação. Só que ela falou, Imagino. Silvia, eu vivo da cesta básica que o Sebastião recebe na escola. Eu não tenho condição de comprar outras coisas. Eu gostaria de ter uma alimentação mais saudável, mas eu não posso, eu não tenho condições para isso. E aí eu fico completamente sem saber o que eu falo, porque eu sei que tá Que não dá para, que aquém não tem o que dela, fazer. que não tem o que fazer. O que você falaria para essas pessoas? Você deve atender gente que fala isso para você o tempo todo, né? O que Sim, falo? O que a gente pode fazer? O que ela pode fazer nesse sentido? é muito difícil, sim, é muito difícil. Eu não sei se é a Mata, que ainda a Marília, a gente atende no SAS e às vezes a gente prescreve um Plasil para náusea do Covid, porque tá com muita náusea, ou um Dramin, e aí a pessoa fala assim, doutora, eu não tenho dinheiro, ele custa caro. Aí você vai ver e fala, bom, a gente tem que entender, R$ 37 é caro para essa pessoa, ela não vai ter como comprar. Mas não tem o que eu fazer, Silvia, porque essa pessoa, ela tá com medo, por exemplo, de ir no posto de saúde. Essa pessoa, ela tá... ou o posto de saúde não tá recebendo ninguém porque não tá dando conta. Então, assim, o que eu pensei a primeira vez? Então eu vou fazer um encaminhamento, você vai pro posto de saúde tomar na veia. Aí a pessoa chega lá, não tem remédio na veia. Aquela pessoa chega lá, não vão atendê-la, né? E a mesma coisa com a comida. Então, qual que é uma das principais orientações COVID, né? Que a gente faz esse atendimento online. Tomar bastante líquido, então você não precisa pedir para tomar chá, nem suco, nem nada. E comer bem. O que é comer bem para você pode não ser comer bem para essa pessoa, porque o que você tem disponível, ela não tem disponível.
né? Então é muito difícil. Então o que eu tenho feito, a gente tem sorte de ter um grupo de nutricionistas, né, no SAS. Então a gente tem essa grande vantagem, mas as orientações que eu faço às vezes é assim: o que você tem hoje na sua casa de comida, o que você almoçou, para tentar literalmente trazer, né, para ela opções dentro do que ela tem ali na geladeira dela, no móvel dela, na vizinha, o que ela pode comer. O que está dentro do alcance, né? Exato. Porque muitas vezes eu falo, né, antes eu pensava assim, não, mas espera aí. Você pode comprar uma cenoura, você pode comprar um espinafre, e não pode. Então, por isso que eu fui vendo, à medida que eu fui conhecendo essa senhora da taioba, que eu fui vendo a Carmen que não consegue ter uma alimentação melhor, que eu fui vendo tanto que é importante essas hortas comunitárias, que muitas vezes a gente olha, né, e fala assim, que bobagem isso aqui. E a diferença que isso faz, né? A diferença. Ou então tá tendo agora aqui em BH, não sei aí em São Paulo, mas muito sutilmente eu já vi umas ações pontuais de doação de cestas orgânicas. Ou então a cesta é só um sacolão. Eu achei isso muito legal, porque muitas vezes a gente fala, pelo amor de Deus, eu vou doar um alface, uma cenoura e um brócolis. E isso vai fazer uma baita diferença, né? Sim, com certeza, com certeza. Entender, né? Sempre entender a realidade daquela pessoa que você está conversando, né? E para tudo. Então, agora, recentemente, a escola do meu filho pediu doação de alimento, mas eles pediram, tipo, não doe tal e tal coisa. Isso tem muito. Então, eles deram exemplos. Então, assim, como é para consumo imediato, a gente fala, doe coisas não perecíveis, mas, gente, é para consumo imediato. Então, eles pediam milho, ervilha, feijão enlatado, porque tem gente que não vai ter a condição de fazer o feijão, não vai ter a panela de pressão, não vai ter. Então, eles pediram outros alimentos, eles escreveram ali, né? E algumas pessoas no grupo, que a gente sempre tem esses benditos grupos, às vezes, de mãe, de não sei quem, olha, né? Eles estão, imagina, a escola tá exigindo, né, que a gente dê milho, feijão, não sei o que. Eu falei, gente, mas você dá se você quiser. Eles estão falando, se você for doar, doe o que a gente precisa. Sabe quando você fala assim, pelo amor de Deus, né? Você tá reclamando, né, de você doar um milho da sua casa, entendeu? Você não quer doar, porque normalmente e tá tudo bem, você vai doar o arroz, você vai doar o macarrão, mas o que eles trouxeram? Que essa comunidade que eles iam ajudar, muitos não tinham um fogão. Você vai dar o feijão, ele vai cozinhar onde? Né? Então, eu acho que o que entender, né? Entender o contexto. Exato. Entender a realidade. Exatamente. Eu acho que é uma das coisas assim que eu mais aprendi, que eu mais trabalho, né? A questão que eu falava com a Carol, né? Eu falava assim, a Carol falou, Carol, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Ela falou, vai fazendo o que dá. Vai fazendo o que você vê. E vai ajudando da forma como você puder. Não fica pensando que você tem que ter algum projeto, que você tem que ter algum... Porque senão, às vezes, você empaca nisso e você se frustra. E você pode ajudar de outras formas, né? Sim, então... sim. Eu acho que foi uma das maiores lições que o voluntariado me trouxe. É escutar. Escuta, conhece primeiro as pessoas para depois você chegar com sugestões ou com, né? Ou com alguma solução ali para um problema que, se você não vive, vai ficar muito difícil de você saber de que forma que é a melhor solução, de que forma que ele pode ser solucionado aí, né? Um dos motivos que eu fui para Moçambique foi esse, porque teve o Brumadinho aqui em Minas, eu conheci os bombeiros lá, que eu fiquei indo a Brumadinho várias vezes, e aí o Léo Fará, que é um dos bombeiros, né, que ele está, inclusive, fazendo cursos com a VV agora, o Léo falou comigo, Silvinho, você precisa ir para Moçambique. Porque muito do que está sendo feito em Brumadinho, eles precisam fazer lá em Moçambique, porque os dois foram destruídos. Só que Moçambique não tem ajuda nenhuma. Não tem ajuda nenhuma, então eles estão se virando, eles fazem com que dá, com que pode. Então, tem muita coisa que você pode mostrar lá, o que está sendo feito aqui. E eu cheguei lá, Paty, foi o contrário. Os moçambicanos deram um banho na gente, justamente por esse motivo. Eles não têm quem ajude.
Então eles têm que correr atrás, eles têm que fazer por eles mesmos. E aí eu tive essa vivência lá com a Unicef, desse cartão e dessa explicação, desse treinamento dos funcionários ali do mercado. E aí foi o contrário. Ao invés de eu mostrar para Moçambique o que estava sendo feito em Brumadinho, eu mostrei em Brumadinho o que Moçambique estava fazendo. O que estava fazendo. Então, assim, eu fui com um objetivo e mudei tudo, né? Mudou na hora, mas assim, foi tão rico. Tem um né? filme de experiência. Sim, que eu não vou lembrar o nome, é um número escrito dias. E também acho que foi a Marlise que me recomendou, se eu não me engano, que foi muito, muito interessante, porque é uma história real, né? A gente sempre tem a África continente como o mundo vai acabar ou acabou e esqueceram deles aí. Só que tem regiões assim, infelizmente, a gente fala muito, né, da África subsaariana, tudo isso, mas eu já fui, por exemplo, para Cape Town, na Cidade do Cabo, e tem todas aquelas regiões dentro, né, que são os guetos, literalmente, os famosos guetos, que é uma outra realidade, de você ser branco estando ali é uma outra realidade, né, e a história de que quando você sai... E aí, um desses filmes conta da real contenção, né, do vírus que eles fizeram e traz muito isso para o Covid, foi antes do Covid, acho que chama 89 dias. E o número absurdo, né, tava lá, era a Nigéria, a Ruanda, então todas aquelas regiões críticas e de políticas super difíceis de entendimento. E eu vendo aquele filme, eu falava assim, gente, eles fizeram um lockdown de 29 dias e é o país que menos teve morte, e eu tenho quase certeza que era o Ebola. Sabe quando você fala assim, meu Deus, é história real. Olha como a gente pode aprender, a gente tá aqui. E eu sou super apolítica nesse quesito, tá? Eu sou a favor da saúde, do medicamento, do tratamento e da cura. Mas eu falava assim, pelo amor de Deus, para de falar se lockdown é Bolsonaro, é Dória, é BH, é o governador do Rio. Pelo amor de Deus, é um vírus que se contamina pelo ar, pelo perdigoto. Se você isola, você não tem transmissão. Eu não estou dizendo que tem que ser feito agora, se demorou para ser feito, mas era uma ferramenta. Foi assim em cidades da Itália que foram, né, dizimadas no início da pandemia. 93 dias. Obrigada, Lu. Então, 93 dias é o nome do filme. E ele traz esse conhecimento do isolamento, né, da hidratação. Você vê ali eles falando assim, a única cura, não tem, né? Não tem um remédio. Tá agora em fase 4 ou 3, fase clínica, um medicamento para o Ebola, mas assim, era você hidratar. Então é uma coisa assim, você vai sobreviver se Deus quiser. Porque é hidratação e soro, hidratação e soro. Imagina você, é tipo a dengue você não tem um medicamento para a dengue. É líquido de pirona, Tilenol, paracetamol, o que for. É isso, né? Então, a África, para mim, foi o que, como um todo, né, como um continente, foi o que me levou para a medicina. Porque o Ebola foi se disseminando no país, no continente, saindo ali do Zaire, o livro era sobre o Zaire, antigo Zaire, né? E você fala assim, meu Deus! E eu falava, eu preciso. E Moçambique é um dos lugares que eu quero muito ir, porque o meu primo, que trabalha com turismo de aventura, já falou muito isso para mim, Paty, o turismo se tornou uma fonte de renda muito importante para Moçambique. E tem agências de turismo que 37% do que ganha doam para projetos em Moçambique. Olha que legal! É um empreendedorismo de impacto, né, que a gente aprendeu sobre isso. Então, eles fazem as viagens, só que parte desse valor é doado para aquela comunidade que você vai visitar. Acho que o Zimbábue também tem um programa que meu irmão foi acho que é onde ele parou de paraquedas, você faz um passeio de Jeep e 50% desse valor é doado para aquela comunidade onde eles tiram foto. E as crianças são exatamente como você falou, são todas muito pequenas. Meu irmão tem 1,80 m e pouco, ele não tem 2 metros, mas ele é bem mais alto que eu. Ele teve que ajoelhar porque eles queriam tirar foto com meu irmão. Porque ele era o branco, né, o diferente. Ele era a novidade. Ele era a novidade. Então, assim, a Moçambique é um lugar que eu quero muito ir, por essa questão. A questão que você comentou do Haiti também, né, de toda a transformação e a questão da alimentação. O Haiti achei muito certeira também a forma como a VV fez a viagem para lá,
porque a gente tirou um dia para conhecer a parte turística do Haiti, se é que existe parte turística. Porque eles estavam contando pra gente que muitas vezes os navios dos cruzeiros ali no Caribe, desviam, né? Eles passam e desviam, eles desviam do Haiti. Ou então eles tratam tudo como República Dominicana. Eles não falam Haiti, porque eles não querem mostrar, não é nada de ruim ali, não. A gente está no Caribe, você está aqui para se divertir, para estar bem, a gente não vai mostrar isso. Sim. E aí, quando eu fui ver as praias do Haiti, sabe Nemo? Aquelas águas vivas, rosinhas, assim, passando no filme Nemo? Eu me senti lá. Eu lembro que eu peguei uma prancha grande com as meninas, Marlise estava comigo. E a gente foi com o remo ali, caminhando, navegando ali pelo mar, um mar tranquilinho, tranquilinho, e aquela água transparente, aquelas águas vivas rosinhas passando ali, o pessoal na areia vendendo, aquela lagosta desse tamanho, e caranguejo, você paga R$200 para comer aqui num pedacinho. Exatamente. E você fala assim, gente, olha o turismo que dá para investir aqui, olha que lugar lindo, as pessoas são super bacanas, tem uma cultura, é dança, muito parecido nesse aspecto também com Moçambique, que eu fiquei apaixonada, enfim. Mas fica esse estereótipo ali da miséria, da fome, essa exploração dessa imagem, né, da fome e daquelas pessoas ali que aí acaba não atraindo, né? Toda vez que eu falo assim, não, porque eu fui pro Haiti, alguém me conserta e fala assim, não, Tahiti, né? Eu falo, não, Haiti. É só uma letra, mas muda muito. Sempre me consertam, sempre falam, Tahiti, né? Eu falo, não, Haiti. Aí falam, o que você foi fazer lá? E é incrível a gente ir conhecendo, né, assim, esses lugares e vendo a forma como a gente pode ajudar, né? Sim, qual que você diria, Paty, que é a maior lição que você tira desse seu trabalho aí como médica humanitária e nutróloga, com tudo que você já fez aí nessa parte de humanitária e voluntariado? Eu acho que sempre dá para fazer um pouco mais. Eu acho que a lição que eu tomo, né, e muitas vezes quando eu me vejo num emprego, CLT, que eu tenho aquelas 30 dias de férias, eu falo assim, gente, eu gosto do que eu faço, mas será que isso condiz com a vida que eu quero? Porque assim, poxa, eu lembro, né, da viagem do Quênia, que aí acabou sendo cancelado pela pandemia. Eu falava, putz, Mari, eu não vou conseguir. Não, mas olha, dá preferência para tal, porque eu quero que você vá ou em algum que tem alguma coisa da nutrição, que foi uma nutricionista que ela falou bastante, acho que é a Fernanda, que foi com elas, ou eu quero que você vá em tal, ou Moçambique, que você sempre... Deixa o Quênia sempre tem gente, porque o Quênia é um lugar, é um destino da viver, que é do empreendedorismo feminino, então assim, sempre tem gente, então... Vai pra... Sabe? Porque foram que eu falava assim... mas é algo que eu tava falando com o Marcos, ortopedista, que foi agora pra Roraima pela segunda vez. E ele falou assim pra mim, e aquilo gravou muito. Paty, eu já falei pra minha mulher. Ele até falou, eu sou bem mais velha que você. Meu filho já tá entrando em medicina, então é outra, né? Eu tenho filho de 7 e 5. Então, ficar fora ainda é algo que eu preciso trabalhar. Sei bem o que é isso. Ele falou, eu já falei pra minha mulher, ela é anestesista, eu falei, esqueci o nome, óbvio, né? Falou, amor, eu preciso de uma viagem dessa 2 vezes por ano na minha vida. Porque ele foi a primeira vez pra Roraima e ele falou, eu preciso disso na minha vida. Na altura do campo, né? Ele falou, do jeito que eu tô, né? Eu quero fazer isso. E sabe quando você fala, poxa, eu também quero. Então eu preciso ter uma vida que me proporcione isso, né? Mas a frase que eu acho, além daquela que eu falei no início, é de que você pode ser a mudança sim, né? Não acha que o que você vai fazer hoje não vai impactar. O que você vai fazer hoje, a bolacha que você pode dar no semáforo pode ser o único alimento daquele dia. E que a gente sempre pode fazer. E se você acha que você não faz o suficiente, você faz o suficiente. Porque você faz o que você pode. Então, se você doa para o boleto do Médicos Sem Fronteiras, esses dias acho que todo mundo se pegou assim na pandemia, né? Mas alguém te pedindo ajuda, eu falei, gente, eu tô ajudando igual da VV, eu tô ajudando a Ilha de Deus, aí eu tô ajudando a comunidade aqui, aí eu juntei dinheiro, sem você sabe quando você fala assim, chega uma hora que você fala, poxa, eu me sinto mal, mas hoje eu não consigo. Sim. E você não tem que se sentir mal, você já fez, então eu falo, né? Não importa a ajuda, se você fizer o que você puder, você já está fazendo muito por alguém. Quando terminou a campanha do Unindo Forças, eu fiquei... Porque a gente recebeu 80 mil pedidos de cestas básicas. E a gente conseguiu distribuir 22 mil, 23.
Foi muita coisa que a gente conseguiu distribuir. A gente arrasou, foi sensacional fazer essa campanha. Mas sabe quando uma parte de mim falou assim, mas caramba, tinha 80 mil e eu consegui atender só 20. Mas e você aí o 20, Fará... né? E aí o Fará falou isso muito pra gente no final, ele quis conversar com o grupo todo, e ele falou isso, ele falou, gente, vocês fizeram a diferença na vida de algumas pessoas. Não foram de todas, mas aonde chegou a cesta, vocês fizeram a diferença, a diferença. E uma casa, que era uma coisa que a gente nem imagina, que eu nem imaginava, que isso foi o Léo, do Instituto Grito, que ele é da Rede Gerando Falcões, aí de São Paulo, que ele falou, olha, eu já passei fome, e eu sei o que a fome causa dentro de uma casa, porque você já se viu com fome, como é que você fica? Você fica mal-humorado, você fica, né? Você fica impaciente. Sim. Muitas vezes você pode ficar violento. Então eu sei o que é uma casa com fome. Isso impacta em vários outros aspectos, né? Sim. Então uma casa que tem pelo menos uma cesta básica, isso significa, talvez, um pai que não vai bater numa mãe, uma mãe que vai dar mais carinho para os filhos, porque uma barriga cheia, a gente sabe o que é e a gente não dá valor, né? Porque isso é uma coisa que pra gente é normal, né? Assim, a gente toma café, almoçar e jantar, ou então quando a gente fala assim, nossa, eu tô morrendo de fome. Pô, eu tenho comida, né? Eu posso ali pegar e comer. E quem fala, eu tô morrendo de fome e não tenho o que comer? Tem. Então, a diferença que isso causa. Então, assim, a gente fez diferença, né? Então, é pensar isso. Né, o que você falou, tem o copo cheio, tem a metade cheia e a metade vazia. Vamos olhar para o cheio e fazer o que está dentro das nossas possibilidades, né? Com certeza. E olha, eu não terminei o livro, Nem então isso significa que eu ainda vou continuar te procurando, ainda vou continuar tirando as minhas dúvidas com você, que cada vez que eu ligo, cada vez que eu leio, eu falo, meu Deus, por que isso acontece? Mas por quê? Como? Mas como que isso, né? E aí eu te mando mensagem, né? É difícil, mas é bom a gente poder expor o inconformismo de forma positiva, né? Que é o que ele fala, que a gente tem que incomodar e que a gente tem que trazer essa realidade, né? Que não dá pra gente deixar passar em branco. Sim, com certeza. Sabe que todas as vezes que eu faço trabalho de voluntariado, eu penso assim, ai meu Deus, eu queria ter feito medicina. Porque olha só como é que essas pessoas ajudam, gente, que máximo. O máximo do máximo é você chegar ali, uma médica, e ser aquele alívio para aquelas pessoas. Aí uma médica um dia falou para mim, tá, mas se você não tivesse aqui, ninguém estaria sabendo disso. Então acho que a gente se complementa aí. Todo mundo tem. E é o ato de cuidar. A gente fala, né, que ser médico é cuidar. Antes não tinha uma faculdade de medicina, era o cuidador, era o curandeiro, Então é você cuidar. Se você está dando um ato de cuidar, um amor, um abraço, aquilo pode ser tudo que a pessoa precisa aquele dia. Exatamente. O alimento para o corpo e para a alma, né? Com certeza. Obrigada pelo convite, Sil. Também, eu que agradeço. Obrigada. Que agenda de médica, eu imagino como seja. Obrigada por ter separado esse tempo, viu? Pra gente conversar. Foi ótimo. E vou continuar te procurando aí pro livro, para as outras dúvidas que vão surgir. Obrigada, beijo. Tá? Um beijo grande. Tchau, tchau. É isso. Tenho certeza que assim como eu, você aí também aprendeu muito com esse papo. A gente pensa aí na fome achando que é uma questão ali mais superficial e quando a gente vai escutando, né? Uma médica humanitária, nutróloga falando sobre isso, a gente vai vendo que os desafios são enormes, mas que cada um pode ser responsável aí para começar as mudanças que a gente quer ver no mundo. E é sobre isso, e é por isso que eu faço Na Boa. Pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Eu te espero no próximo episódio.